Então, boa noite a todos. Esse tema é bem interessante. É uma apresentação que eu apresentei mesmo na pós, lá no Rio de Janeiro. Então, sobre o diafragma e as suas relações clínicas. Como a respiração, então, pode influenciar a nossa saúde, né? Uma respiração travada, quando a pessoa vai concentrar no dia a dia, prende a respiração, né? Vários maus hábitos que temos, e isso é muito prejudicial, apesar de ser simples, né? Para a saúde. Essa vai passando, Raquel? Pode passar. Então, diafragma significa justamente isso, né? Separação, vem do grego, e ele separa, é um músculo do nosso corpo que separa a cavidade torácica da capacidade da cavidade abdominal. Então, as cúpulas do diafragma, elas vão formar o chão da cavidade torácica, então tem um íntimo contato com as pleuras do pulmão, então essa relação, né, com queixas de pulmão, de respiração, qualquer queixa respiratória do paciente pode ter a ver com diafragma. Queixas em relação ao coração, né? Uma sensação de dor external pode ter a ver também com o diafragma, porque o coração vai ficar bem em cima do diafragma, a gente vai ver. E a parte do diafragma que fica posterior, né? Ele vai fazer essa relação com os órgãos abdominais, então até o rim. Então essa parte lombar do diafragma, né? A parte que fica bem na lombar mesmo, na coluna, pode ter relação até com dores lombares e das pernas, dos membros inferiores, porque os nervos das pernas saem da coluna. E a função do diafragma é a respiração, principalmente a inspiração, e manter essa pressão abdominal. Ele vai até influenciar em prisão de ventre, por exemplo, a função intestinal, quando a pessoa não respira direito. Pode passar. Esse é o videozinho, aperta de novo para ver se mostra bem direitinho o funcionamento do diafragma. Aperta de novo, Raquel. Eu tô clicando e não tá indo, que estranho. Agora foi. Clica de... Aí. Tá sem som? É sem som mesmo. Não, ele tá com Deixa, som. Deixa eu colocar aqui o som. mas tanto faz. É só que é mais. The diaphragm is a thin, dome-shaped layer of muscle and the primary muscle of respiration is the Tá travando um pouquinho. Não precisa você estar voltando ele ou ele tá travando? diaphragm. The Ele tá tipo travando. Ah, tá. Mas pode deixar, só para diaphragm is vocês a thin, verem, né, que dome-shaped layer of muscle o and músculo, tendon né, quando o músculo that separates contrai, the abdominal ele fica cavity mais from the chest horizontalizado. cavity. Quando ele It relaxa, gains its shape ele from fica its com as attachments cúpulas mais from the organs convexas. that surround it, Você especially vê the que heart, continua lungs, lá and na liver. coluna. The diaphragm attaches at the costals along the lower rib cage, Então, ele tem high in the relação com o front of the esternum, com sternum, as and deeply in costelas, the back along the com spine. todos os músculos, The né, diaphragm also attaches da to caixa itself torácica by a e central da tendon, caixa, making the diaphragm one of the unique muscles of the body. The vários diaphragm uses ângulos. the central tendon and its attachments as leverage to flatten during Pode inhalation. passar. The expansion of the ribs Então, qual que é o mecanismo, né, de movimentação desse músculo, né? Que nem do músculo do braço vai ter um movimento, o músculo do diafragma também tem o seu mecanismo. Quando as suas fibras musculares se contraem, o centro frênico dele desce, o centro do diafragma desce e vai alargando o diâmetro vertical do tórax. Por isso que entra o ar. E quando o diafragma vai descendo, ele vai encontrar o intestino, né? Vai ter essa barreira visceral, que vai ser um ponto fixo, e como ele continua contraindo, aí ele vai então se expandir para os lados e vai elevar as costelas inferiores, que a gente chama de alça de balde, que é esse movimento da alça do balde, né? E depois ele também vai alargar o diâmetro transversal, porque ele vai puxar o osso externo e vai ser o movimento de braço de bomba, que a gente chama. Então, o diafragma ele vai fazer esse movimento para baixo, entrando mais, tendo mais espaço para o pulmão, a pressão negativa vai trair o ar, vai ser a inspiração, e depois, quando ele encostar ali nas vísceras, ele vai também ir para frente através do externo.
Então vai ficar mais comprido e mais largo, para entrar o máximo de ar possível. Pode passar. Esse aqui também é outro exemplo, né, de como que ele fica na inspiração e como que ele fica na expiração. Então, na inspiração ele fica mais reto, ele vai descer, né, e as costelas também vão abrir, tendo bastante espaço aí para o pulmão puxar o ar. E na expiração o diafragma relaxa e aí ele sobe, a cúpula dele fica mais côncava e também as costelas vão se aproximar. Então, é como se fosse apertando ali o pulmão, né, para o ar sair. Pode passar. Outro exemplo, né? Então, diafragma relaxado, primeiro desenho. Quando ele começa a contrair, né? A inspiração começa. No máximo da inspiração, então ele está bem retificado. E quando ele relaxa, o ar vai saindo. Pode passar. Aqui mostrando. Não tem como apontar, né, Raquel? Se é você que está. Quando É eu mexo, só eu você olha? consigo apontar. É, mas se você quiser, eu aponto para você. Tá. Aí tem o seio costofrênico, que é essa ponta da esquerda aí, pretinha. Vê se você... Isso. Que é entre o frênico, né, o diafragma, e como fosse a região costal, pulmonar, né? E o seio e o... Cadê? Cardiofrênico, né? Tá aí o nome, não? Não tá mais. Sim. Mas aí, então, toda essa manchinha aí é o coração. Olha como ele tá bem, literalmente, sentado no diafragma. Para a direita, Raquel, um pouquinho. Toda essa mancha branca, sobe um pouquinho. Sobe. Direita, do outro lado. Isso. Aqui. Toda essa mancha branca é o coração. Ah, tá. O que tá preto é o pulmão. E embaixo, todo esse brancão é o diafragma. Só mostrando como que tá bem íntimo o coração com o diafragma. Pode passar. Essa é bem legal, essa imagem, mostrando uma pessoa, né, que não é desenho. Então, raio-x, mostrando a sobreposição de duas imagens de raio-x. Então, essa imagem A, você vê que o diafragma está bem mais retificado, então, uma inspiração máxima. Na imagem B, a pessoa soltou ao máximo o ar, uma expiração. E na imagem C, sobrepôs as duas imagens, mostrando o tanto que mexeu o diafragma da pessoa. Essa setinha branca da imagem C está mostrando a diferença, né, do movimento do diafragma na expiração para a inspiração. Ah, eu acabei de conseguir colocar você para controlar. Você tá vendo minha setinha? Eu acho que eu consigo fazer. Você consegue controlar. Eu tentei aqui passar o slide e não deu. Deixa Ah, eu ver tá se. bom, esquece, eu passo. Mas eu Tá. tô vendo sua setinha. Eu tô vendo sua Tá setinha. vendo? Ah, então é Tô. isso. Ixi, sumiu, apareceu. Aham, Pronto, eu tô pode, vendo sua setinha mexendo. Sim, tá pode certinho. passar. Pode passar isso. De novo, né? Inspiração, mostrando como que ele desce, né? O diafragma desce, permitindo que o pulmão fique bem cheio de ar. Como o coração mexe também, ó. O coração vai ficar bem ali, meio que esticadinho, né? E na expiração, o diafragma sobe, então ele expulsa o espaço do pulmão, né? O ar sai e o coração vai ficando meio deitadinho. Então, olha a influência que ele tem no nosso coração, né? Uma respiração. Você deixa o coração alongar, digamos assim, né? Se fica com a respiração presa, travada, vai travando, inclusive, o músculo do coração. Pode passar. Tem muita gente que vai para o hospital, né? Achando que está com problema cardíaco, que é ansiedade. Não sei se vocês já ouviram essas pessoas comentando isso, né? Então, aqui é outra imagem, em perfil, mostrando aqui a relação, né? Como o diafragma, ele tá mais... Tá vendo minha seta? Dá para ver minha setinha? Não, não vi sua seta agora. Não, né? E agora? Agora sim. Tá. Então, aqui é a coluna lombar, aqui o coração, aqui são as regiões do coração, né? Ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo direito, pulmão, aorta. E aqui mostrando, né, a relação do diafragma com o coração, bem juntinhos. E como ele é mais
Quanto mais anterior, mais superior o diafragma é, né? Vai descendo, ele vai na região lombar. Ele não se insere na torácica, ele fica na lombar. Deixa eu ver se eu consigo passar. Não, pode passar, não consegui não. Todo músculo tem a origem e inserção, né? Então, qual que é a origem e inserção do diafragma? E a inervação, né? Ele é inervado pelo nervo frênico. Então, esse nervo frênico sai do pescoço. Então, se você respira mal, vai irritar a inervação desse músculo, que sai do pescoço. E, ao contrário, também é verdadeiro. Se a pessoa está com a cervical, né, com a região do pescoço tensionada, sem mobilidade, vai influenciar no diafragma. Então, realmente, se a gente respira mal, afeta coração, pulmão, pescoço, as vísceras abdominais, o corpo todo. E ele se insere no centro tendíneo, que é no centro dele mesmo, vou mostrar imagens, e ele se origina em quatro regiões ósseas, né? O osso externo, que é esse aqui do peito, a face externa do processo tifoide, bem na pontinha do externo, e também na bainha do músculo reto abdominal. Então, ele influencia também na musculatura do abdômen. Nas costelas, a face externa da cartilagem costal, ixi, você passa da sexta à 12ª costela, e também com os músculos transversos do abdômen e intercostais. Então, ele tem muito a ver também com as costelas. Muito comum grávida, né? Apresentar uma dor enorme, não consegue respirar direito, aí vai pressionando as costelas, uma dor bem aguda, né? Porque é uma região para proteger os órgãos nobres. Então, ele se origina também na lombar, pilar esquerdo, ele tem dois musculozinhos, né? Ele tem dois pés, dois pilares, o pilar esquerdo e o pilar direito. O pilar esquerdo, ele vai até mais embaixo, até L4. Então, quase ali no final da coluna, né? E o pilar direito vai até L3. Ele tem relação também com os ligamentos arqueados, mediais e laterais. Então, dois músculos bem importantes do fêmur. Então, o diafragma pode afetar a mobilidade da perna da pessoa, né? Músculo psoas e quadrado lombar. Pode passar. Aqui mostrando a inervação, né? O músculo, o nervo frênico vai inervar o músculo do diafragma, saindo das vértebras aqui de C4 e C5, vai formar o nervo frênico. Pode passar. Aqui mostrando o trajeto do nervo frênico. Então, a gente não tem que pensar só. Volta, Raquel. Raquel? Isso, tá bom. Então, o nervo ele vai sair do cervical, mas até chegar no diafragma, ele vai passar por várias regiões, que também, se tiverem tensionadas, vão afetar na nervação do diafragma. Então, essa região da primeira costela, essa região aqui dos ombros, o coração, o pulmão, pode passar. O diafragma, como ele faz essa divisão entre a caixa torácica e a caixa abdominal, né, digamos assim, ele vai ter que ter os hiatos, né, buraquinhos, para que, por exemplo, a veia cava possa ir para o pulmão, né, a artéria possa descer, a artéria do coração, o próprio nervo dele, né, o esôfago, tudo que a gente engole vai ter que chegar no pulmão e passa pelo diafragma. Muito comum um bebezinho, né, tá golfando e é o diafragma que está lá enforcando o esôfago do bebê. Então, tem esses três principais cavidades no músculo. Então, o hiato aórtico, que fica entre os pilares dele, e a coluna vertebral, onde passa a aorta. Volta, Raquel. É você mesma que tá passando. Sério, que legal. Deixa eu ver. Não foi, não. Foi. Vai, vamos ver se vai. Mas eu não apertei nada, que estranho. Então, controla pra mim, acho que tá melhor, que tá estranho. Volta 2 slides. Aí. Não, volta. Então, hiato aórtico entre os pilares e a coluna vertebral, onde passa a aorta e ducto torácico. Tem o ato esofágico, vai passar o esôfago, né?
Próxima à linha média do pilar esquerdo, onde passa o esôfago, os nervos vagos e o ramo do frênico abdominal esquerdo, e o forame da veia cava. Fica bem no centro tendíneo, por onde passa a veia cava inferior, o nervo frênico direito e o ramo do frênico abdominal direito. Eu falei rápido? Volta, Não, é Raquel. só os nomes, eu acho. Foi? Contra... É esse? Pode voltar. Eu vou te falar quando for para passar. Tá. Eu só arrumar aqui, que vocês... Então, ó, o hiato aórtico fica entre a coluna vertebral e os pilares musculares, ou seja, o osso, ele não vai enforcar o que vai passar nesse buraco, digamos assim. Então, é muito difícil uma tensão do diafragma influenciar a aorta do coração. Aqui, mesma coisa, a veia cava. Então, é interessante como que o corpo protegeu, né? Tanto a veia cava como o hiato aórtico. Eles são mais tendinosos, ó, o centro tendíneo, o osso da coluna vertebral. Agora, o hiato esofágico, ele é formado por músculo. Ele fica no meio dos músculos de dois pilares do diafragma. Por isso que é muito mais comum o diafragma influenciar no esôfago. Então, o diafragma tensionado, ele vai influenciar diretamente na nossa digestão, não tanto na parte cardíaca, porque o corpo teve essa proteção aí, de não colocar a aorta e a veia cava passando entre dois músculos. Ele está passando entre a coluna vertebral e o pilar, e o outro aqui, né, no meio do centro tendíneo. Não são contráteis. Agora, o hiato esofágico é contrátil. Se você tiver o diafragma tenso, você vai ter um refluxo muito facilmente. Pode passar, Raquel. Dá pra ver minha setinha? Aqui onde eu tô mexendo, né? A coluna, a parte espinhosa da coluna, o corpo vertebral. Toda essa mancha aqui, né, no meio é o diafragma. É um corte transversal, bem na altura do diafragma. Onde tá preto é o pulmão. E onde tá mais branco aqui no meio é o tendão centro-tendíneo. Não é tão contrátil. Essa parte cinza, que vai ser a musculatura mesmo, que vai ser a parte contrátil. Pode passar. Dá pra ver minha setinha? Volta. Aí. Cadê? Dá pra ver minha setinha? Não. Ah, eu tô botando sem querer quando eu clico. Mas tem que. Enfim, não vou nem clicar pra não dar ruim. Mas essa parte cinza, né? Tem até o formato de um trevo. É a parte tendinosa, o centro tendíneo do diafragma. Aí, ó, a letra. Tem uma letra? Não. Mas tem aqui, forame da veia cava. Você vê que tá bem no meio do cinza. Ou seja, a veia cava não vai se prejudicar tanto, né? Se o diafragma constringir, ficar tensionado. E lá embaixo, entre a coluna lombar. Ixi, voltou. Entre a coluna lombar e o tendão aqui, né, do diafragma, aí passa a aorta e ducto torácico. E aqui, bem no meio do miolo muscular, na parte vermelha, ou seja, super contrátil, super responsiva nosso controle, esôfago e nervos vagos. E o nervo vago é super importante também, então realmente afeta bastante o nosso corpo. E aqui mostrando, ó, como que os arcos, aqui, ó, arco medial, arco lateral. O diafragma vai se fundir com esses arcos que vão chegar até a cabeça do fêmur, lá embaixo. Então, às vezes, um problema na coxa femoral, na mobilidade da perna da pessoa, está travado desde lá do diafragma, que influencia os arcos tendinosos aqui, que puxam pessoas, e a pessoa não tem a mobilidade boa do quadril. Pode passar. Essa imagem é mais para mostrar o mediastino, né? É uma imagem para mostrar o coração, mas tem aqui embaixo o diafragma, mostrando novamente a relação íntima dele com o coração. Esse aqui é uma imagem que tirou o coração. Pode voltar lá no outro.
Aqui tirou o coração, ó, aí nesse chão aqui, nessa. Tá vendo a minha seta? Nessa região aqui arredondada estaria o coração, ó, bem apoiadinho na cúpula diafragmática. E eles tirou o pulmão pro lado para a gente poder ver. Pode passar. Aqui outra visão mostrando esses orifícios, né, os hiatos do diafragma. Esse buraco aqui bem no meio do centro tendinoso, né, dele, que é o forame da veia cava. Esse aqui no meio, ó, hiato esofágico, no meio de dois músculos, duas partes contráteis do diafragma, por isso que dá esse garrote, né, no nosso esôfago. E a aorta aqui embaixo protegida também, ó, pela lombar. Então a lombar não vai contrair, não é o músculo. E ela vai ficar tranquila para poder levar o sangue, né, do coração pro abdômen e para os membros inferiores. E aqui do lado da lombar tem o músculo psoas e quadrado lombar, mostrando a relação íntima do diafragma com esses músculos importantes da lombar, das pernas. Pode passar. Outra imagem bem interessante, mostrando de novo essa região onde estaria o coração, mostrando o hiato, né, da veia cava. Aqui o esôfago do meio do músculo, a parte rosa do diafragma contrátil. E a aorta que fica protegida aqui pela lombar. Pode passar. Esses são orifícios acessórios. Então, além daqueles três principais hiatos, tem outros orifícios menores que vão atravessar o diafragma, que é a fenda de Lowry, ou trígono externo-costal, que fica entre a parte costal e lombar, por onde passa a artéria e veia epigástrica superior. Então, não é uma artéria aorta, né, mas é uma artéria menor, de calibre menor, mas super importante. O trígono lombocostal, que fica entre a parte external e costal. Os esplênicos maior e menor, veiásigo e hemiásigo, localizados na parte medial do pilar esquerdo e direito. Então, tem relação com o músculo ilio-psoas. O tronco simpático, entre a parte medial e lateral do pilar. E o nervo frênico esquerdo, frênico abdominal esquerdo, que sai do centro tendíneo. Pode passar. Mostrando esses orifícios menores, né? O orifício do frênico esquerdo, a cadeia simpática, que passa pelos pilares, nervo esplênico maior, raiz ásico maior. Pode passar. Essa imagem do esôfago tá bem legal. Aqui mostrando no raio-x, né, esses orifícios do diafragma. Dá para ver aqui, né, as cúpulas do diafragma e os buraquinhos pretos, onde vão passar essas estruturas importantes. Pode passar. Foram três, para finalizar, são três estudos, alguns artigos que foram feitos, né, observando a influência de uma manipulação, né, dos quiropráticos, da osteopatia também, da cervical. Se você manipulando a cervical, geraria uma melhor mobilidade do diafragma. E deu que sim. Então, esse estudo foi bem legal, que mostrou, pegou um grupo de pessoas, 44 pessoas, né? Umas pessoas a gente só fingia que fazia manipulação, outro grupo de pessoas realmente manipulava a cervical, e o outro grupo, em vez de manipular, só ficava articulando, ou seja, melhorando a mobilidade. E observou que teve realmente o resultado, né, tanto da manipulação e a mobilização promoveram aumentos imediatos significativos nas pressões inspiratórias e expiratórias, mas nenhuma superioridade de uma técnica em relação à outra. Então, tanto faz manipular, fazendo aquele crack, como articular, melhorar a mobilidade. As duas intervenções deram o mesmo resultado. Pode passar. Aqui mostrando, né, ele que esse estudo teve essa curiosidade de saber qual posição, muito comum perguntar para a grávida, né? Qual posição que ela pode deitar, né? Se decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo. E mostrou que a excursão do diafragma, ou seja, a mobilidade dele, foi melhor quando a pessoa deitava em decúbito direito. Possivelmente porque no decúbito lateral esquerdo já tem um coração ali, né? Então aí fica mais pressão ainda para o diafragma. Deitando para a direita, dá mais espaço para o diafragma poder se mexer. Pode passar.
Então, assim, para o diafragma ser eficaz, né? Ele deve ter o seu movimento livre em todas as amplitudes, poder descer. Então, se a pessoa está com prisão de ventre, né, com a pressão abdominal muito alta, verme, enfim, um monte de inflamação do intestino, não vai permitir o diafragma descer. Vai ser uma barreira muito resistente, né? Então, tem que cuidar da nossa mobilidade das costelas, intestinal, cervical, para o diafragma poder ter esse movimento livre. Os abdominais, né? Os músculos abdominais têm que ser eficazes também. Então, um abdômen muito flácido. Então, fica o contrário, a barriga também às vezes muito mole, né? Muito flácido. Então, também fica. Aí o diafragma nunca vai achar aquela barreira, né, intestinal. Ele vai ficar descendo, descendo, descendo e não consegue alargar. Uma mobilidade normal das costelas, que eu falei, da coluna. Cervical por causa do nervo do diafragma. Coluna dorsal por causa das costelas. E coluna lombar por causa do pilar do diafragma. E um equilíbrio normal da pressão intraabdominal, permitindo a horizontalização do diafragma. Já falei também. Pode passar. Concluindo, né? Basicamente, ele tem a ver com todo o corpo. Não é à toa que tem muitas técnicas de respiração, de meditação, que dão tanto efeito, né, na saúde da gente. Então, o diafragma tem relações clínicas, né? É relacionado com queixas de disfunções da respiração, mobilidade das costelas, de todos os órgãos do corpo, praticamente. Dores na lombar, lombalgia, cervicalgia, é, né, neurocervicobraquialgia, aquela dor que vai da cervical até o braço, parece que um choque, né? Neuralgia dos membros inferiores, refluxo gástricos, né? Refluxos gástricos, hérnias discais, muito comum a pessoa vir com dor de hérnia, a hérnia tá lá há anos, ela não sentia nada, de repente sente. Por quê? Então, às vezes, é algum desequilíbrio ali que aconteceu. E restrição da dura mater, que é toda a inervação do corpo. Pode passar. Essa é uma frase do Still, ele que criou a osteopatia, né? Da osteopatia que saiu a quiropraxia e várias técnicas de manipulação que a gente usa só as mãos. E ele falava muito do diafragma, essa frase dele, dizendo, né, que estou convencido que o diafragma tem um trabalho importante na manutenção do estado de boa saúde de todos os mecanismos dos órgãos vitais. Pode passar. As referências, basicamente a Atlas de Anatomia. Pode passar. Respire fundo e saúde para todos nós.